Olá, vamos estudar agora neste momento a origem do povo de Israel. Nós estamos por volta dos anos 1850, 1250 a.C., a época dos patriarcas. Os grandes impérios que neste momento aparecem são Babilônia, os Ixos, Egito e Hititas. Sobretudo, Babilônia e Egito são os dois de maiores destaques. É a época dos personagens bíblicos Abraão e Sara, Ló, Isaac, Rebeca, Jacó e Raquel, época dos patriarcas. O que está por trás desses personagens? Está a realidade de pastores seminômades que creem no Deus de seus pais. Apesar que o texto bíblico narra-os como monoteístas, historicamente eles eram politeístas. Cada clã cultuava o Deus cultuado pelo seu patriarca, cultuado pelo chefe da família, né? O monoteísmo só vai surgir mais tarde em Israel, né? Estes pastores seminômades, eles vivem longe, então são pastores, cuidam de pequenos rebanhos, são seminômades, não têm moradia fixa, vivem longe das cidades-estado, não pagavam impostos, vivem longe das cidades justamente por quê? Porque a cidade os oprimia. Então, para fugir da opressão das cidades-estado, que eram coordenadas, que eram protegidas pelo Egito, eles vivem longe das cidades-estado, vivem nas estepes. E a deles o rito da Páscoa, ou seja, antes de passar de um pasto para o outro, eles matavam um cordeiro e aspergiam com sangue o resto do rebanho e as portas de suas tendas e pediam a Deus a proteção, pediam ao Deus do clã a proteção para o rebanho na passagem de um pasto para o outro. Depois, na Bíblia, este rito vai ser atualizado e teologizado para o contexto do Êxodo. Mas o rito de Páscoa era originalmente uma festa dos pastores seminômades. Sobre esta época nós temos os grandes textos de Gênesis capítulo 12 a 50, que narra as façanhas dos patriarcas, mas já numa perspectiva da religião oficial judaica, já numa perspectiva monoteísta, né? Mas da época nós não temos absolutamente nada escrito. Temos apenas histórias e contos que eram passados de pais para filhos e netos, né? Então a memória dos patriarcas era contada nesta época. Não havia absolutamente nada descrito do ponto de vista bíblico. Então, alguns textos bíblicos para que você possa conferir na sua Bíblia para perceber a realidade desses pastores, né? Ou seja, Gênesis capítulo 47, mostrando o Egito como da superpotência da época, né? Como que todos os grupos buscavam no Egito a sua sobrevivência na época de fome. Gênesis capítulo 12, mostrando a migração dos pastores, o chamado de Abraão, ou seja, retrata justamente esse caráter de seminômade dos pastores, né? De deixar uma terra, ir para uma outra terra que pode proporcionar uma vida melhor. Gênesis 12, Gênesis 20, Gênesis 26, mostrando o roubo das mulheres dos pastores. Todas as vezes que eles se aproximam de uma cidade-estado, a cidade-estado os oprime e rouba suas mulheres. Por isso mesmo que eles vivem longe das cidades. Gênesis 13, mostrando a péssima escolha de Ló de morar perto da cidade de Sodoma e Gomorra, ao passo que Abraão vive longe das cidades, né? Mais tarde, em Gênesis 19, estas cidades serão destruídas justamente por culpa de sua falta de hospitalidade, né? Ou seja, o abuso sexual provocado pelos habitantes de Sodoma e Gomorra faz com que a cidade seja destruída. Ou seja, o que está por trás desse texto é uma memória pastoril. A cidade não presta. Não vamos viver perto das cidades. Por quê? Porque a cidade corrompe, a cidade é corrupta, a cidade é maldosa. Gênesis capítulo 4 mostra que Caim é o construtor das cidades. O primeiro construtor das cidades é nada mais e nada menos que o primeiro assassino de toda a humanidade. Então olha só que interessante isso, né? E o conflito de Caim e Abel é justamente o conflito entre pastores e cidades. Porque Abel é pastor e Caim é um agricultor, alguém que já não é mais nômade, seminômade, mas alguém que é sedentário, alguém que já está localizado no lugar certo, né? Então aquele texto
No fundo, o conflito entre Caim e Abel é conflito entre duas sociedades. Uma sociedade, a sociedade dos pastores seminômades, e a sociedade das cidades-estado. Então aí para nós vermos que o Egito tomava conta de toda a região de onde que vai ser a chamada terra de Canaã, ou seja, dividida em cidades-estado, protegidas pelo faraó do Egito. Nós vamos ter aí a Babilônia também como outro grande império, e o Império Hitita aqui também. Nós temos aqui neste mapinha aquilo que seria a transumância, né? A migração de Abraão para a terra de Canaã. Enquanto isso, nas cidades-estado, os cananeus têm armas de ferro. Eles vivem nas planícies, são dependentes do Egito, nas cidades-estado. Tinham carros de guerra e exército, exploravam as aldeias com tributos e trabalho escravo. Estes agricultores que viviam ao redor das cidades-estado se rebelam contra as cidades e se transformam em apirus. Estes apirus, esta palavra apiru, hoje os estudiosos bíblicos defendem a tese de que é desta palavra ugarítica, apiru, que vem a palavra hebraica hebreu. Os hebreus na Bíblia são nada mais e nada menos que os apirus na língua ugarítica, né? Nós temos notícia desse povo graças às chamadas cartas de Tel El-Amarna, que fala da presença desses apirus, desses marginais que viviam dando trabalho nas cidades-estado, né? Nós veremos mais para frente. Então, estas cartas de Tel El-Amarna, que são essas tabuinhas de barro que foram encontradas em centenas e centenas, que narram os chefes, os reis das cidades-estado, pedindo ajuda ao faraó do Egito contra a ameaça e a invasão dos apirus, né? Aqui nós temos uma planta de uma cidade-estado, a cidade de Arad, em Canaã, que data do século 30 a.C., 3000 a.C., então para você ter ideia. E a grande característica é que a cidade é protegida por grandes torres e grandes muros. Então, dentro da cidade nós temos tudo: templo, palácio, mercado, moradias. Ou seja, a cidade-estado é como se fosse um pequeno reino, é como se fosse um pequeno feudinho. Tem uma religião própria, tem um rei próprio, tem exército próprio. Só que no caso, as cidades-estado dependem também da proteção do faraó do Egito, porque é o faraó que manda em todas as terras ali em Canaã. Quando nós lemos na Bíblia os povos cananeus, então nós temos aí, girgazeus, heveus, ferezeus, hititas, amorreus. Estão todos o quê? Cidades-estado. São a população que morava aí nas cidades-estado. Então nós temos aí, Afec, Tanak, Megido, Gilgal, Lax, né? Hebron e por aí vai. Tá certo? Depois nós temos a escravidão no Egito e Êxodo, por volta de 1700 a 1250 a.C. Nós temos aí como um personagem não bíblico, que é da época, Ramsés II, o faraó Ramsés II. São personagens bíblicos desse contexto Moisés, Arão e Miriam. Qual é a realidade que está por trás desses personagens? É a realidade da escravidão no Egito e fuga. São um grupo de escravos que fugiram do Egito e, quando chegaram na terra de Canaã, se uniram aos pastores, trazem a fé no Deus libertador. Isso é muito interessante, por quê? Porque no Egito, o faraó, sendo considerado filho de Deus, justificava na base da religião a escravidão e a opressão destes hebreus, destes escravos, destes apirus. E eles, ao fugirem do Egito, eles estão não só fazendo uma revolução social, como também uma revolução religiosa, porque dizem que Deus não deseja a escravidão, Deus deseja a liberdade das pessoas. Então, é esta influência religiosa que eles vão trazer sobre os apirus. Escritos sobre esta época, nós temos todo Êxodo, capítulo 1 ao capítulo 18, Números, capítulo 9 a 14, capítulo 20 a 25, né? Que são textos que retratam esta época, mas já com uma perspectiva teologizada, meditada, reinterpretada. E escritos desta época nós temos uma pedra, uma estela, a estela de Mernefta, que é o faraó que sucedeu Ramsés II.
Talvez desta época tenhamos o Salmo 104, que os estudiosos da Bíblia colocam em paralelo com o hino ao deus Atom, deus do Egito Atom. Quando se coloca o hino a Atom e o Salmo 104, nós vemos grandes paralelos, grandes proximidades literárias, que talvez tenha sido uma influência, uma inspiração para a composição do Salmo 104. Então, no Êxodo capítulo 1 e capítulo 5, nós temos a situação de escravidão dos hebreus no Egito, dos apirus no Egito. Êxodo capítulo 13 ao capítulo 15, nós temos a fuga dos escravos, mas narrada de uma forma teológica, através da tradição e religião judaica. E está aí a imagem de Ramsés II, que alguns dizem que talvez seja o faraó da época da fuga dos escravos. Nós temos aí Mernefta, que é o sucessor dele, e aí nesta pedra nós temos, nesta estela de Mernefta, nós temos a expressão de que a semente de Israel foi destruída. Então, por que da importância desta pedra? É o primeiro achado arqueológico, o mais antigo achado arqueológico que faz reminiscência a um povo chamado Israel. Então, a importância dessa estela consiste nisto. É o mais antigo achado arqueológico no qual se faz menção a um povo chamado Israel. Só que aqui nessa estela se diz que a semente desse povo de Israel foi destruída, né? Mas é uma prova arqueológica de que existia um grupo de pessoas chamado Israel e data de 1250. Então é muito antiga esta pedra, né? E aí as possíveis trajetórias do Êxodo, que os estudiosos discutem muito, né? Por se tratar de uma fuga, é claro que se foge pelo caminho mais curto, né? Saindo da terra de Guessem rumo à terra de Canaã. Se toma normalmente o caminho mais curto. Mas a Bíblia narra todo este percurso que durou 40 anos, justamente numa perspectiva teológica. Por quê? Porque haverá um outro grupo que vai participar da formação do povo de Israel e cujas memórias deles têm de entrar. E é o grupo que fica aqui na península do Sinai. São os beduínos do Sinai, ou beduínos de Seir, ou beduínos de Edom, né? Eles viviam no deserto, eram seminômades e fizeram a experiência do Deus do Sinai. Eram eles que cultuavam a Deus com o nome de Javé. Então isso aqui é um dado muito interessante que a arqueologia comprova. O povo de Israel, a princípio, não chamava a Deus de Javé. Chamava a Deus de El, como era o costume de todos os povos dali chamar a Deus de El. Tanto que no nome do povo não aparece o nome de Javé, uma curiosidade. Aparece o nome de El, Israel. Então é este grupo que vai levar o culto a Javé para os escravos e para os pastores seminômades. E Javé é um Deus do deserto, é um Deus ligado às montanhas, é um Deus ligado a fenômenos naturais e um Deus ciumento. Ele não admite culto a outros deuses. Então é um princípio de monoteísmo. E se cultua a Deus através dos fenômenos naturais. Os fenômenos naturais são manifestações da presença de Deus e se cultua a Deus nas montanhas. Então, alguns textos bíblicos para mostrar esta importância. Êxodo capítulo 3, é um dado curioso. Moisés recebe a revelação do nome de Deus, Javé, aonde? No Sinai. Ele não está mais no Egito, mas ele está no deserto. Ele faz a experiência, ou seja, no texto bíblico, Deus dá-se a conhecer como Javé no deserto. Depois, Êxodo capítulo 15 ao capítulo 17 mostra a vida difícil do deserto, as dificuldades para se encontrar água e comida. Então retrata as dificuldades que este grupo vivia ao ter como principal moradia o deserto. Êxodo capítulo 20, o pacto com Javé.
mostrando que Deus é ciumento, ou seja, ele exige um compromisso, ele exige um comprometimento com ele, né? Ele não admite outros deuses diante de si, como diz o início do Decálogo. Enquanto isso, nós temos os apirus, camponeses oprimidos, que viviam nas aldeias ao redor das cidades-estado. Eles são identificados como apirus, era a palavra na época para se referir a marginais. Eram explorados pelos reis com duros trabalhos, saques e tributos. Eles se uniam aos demais grupos e conseguiram sobreviver nas montanhas graças ao arado, machado e cisternas. Trabalhavam como mercenários, isso aparece nas cartas de Telelamarna. Às vezes, um rei de uma cidade-estado contratava os apirus para destruir outra cidade-estado, para saquear outra cidade-estado. E eram deles o rito dos pães ázimos, ou seja, como eles eram agricultores, eles, ao celebrar uma nova colheita, eles passavam 7 dias comendo pães sem fermento. Então, alguns textos bíblicos, Gênesis capítulo 49, 1 a 27, quando Jacó abençoa seus filhos, notem as características dos filhos, que serão, no texto, os pais das 12 tribos. Vejam as características das tribos. Mercenários, saqueadores, são características de apirus. Aquilo que os apirus faziam aparece como característica das tribos de Israel. Josué capítulo 6 é um texto que mostra na narrativa a conquista da cidade de Jericó. E perceba o seguinte, que é uma realidade dos apirus. Eram os apirus que saqueavam, que invadiam, que destruíam as cidades. Então toda aquela memória da conquista das cidades é toda uma memória desses marginais, memória destes apirus. No nosso próximo vídeo nós vamos aprofundar como que estes 4 grupos, a saber, apirus, pastores seminômades, escravos fugidos do Egito e beduínos do Sinai, se organizaram na terra de Canaã. Até o nosso próximo vídeo.